Aqui nós vamos fazer um estudo sobre a transfiguração e sobre o Filho do Homem que há de vir, conforme Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, e também do capítulo 17, de versículo 1 a 8, do livro de Mateus. Muito importante porque esse texto vai falar sobre a transfiguração que Jesus teve no monte. E muitos, então, interpretam isso de uma maneira, e outras igrejas interpretam de outra forma. Então, qual é a interpretação correta? Nós podemos saber com toda certeza, fazendo uma breve observação e interpretação com honestidade, né? Dentro da palavra de Jesus, nós podemos saber a verdade. Para nós entender essa polêmica que está havendo, porque Jesus falou algo extremamente importante. É tão importante que as igrejas, muitas igrejas, se interpretarem de uma maneira, de uma certa maneira, destrói a estrutura da igreja já montada há muito tempo. E terão de ver de uma maneira diferente, porque Jesus fala algo que realmente estremece. Algo de extrema importância e que é muito importante nós vemos hoje. São dois textos apenas, o livro de Mateus, capítulo 16, e o Mateus, capítulo 17. Nós vamos ver esse texto e vamos analisá-lo detalhadamente. Aqui está no capítulo 16, no versículo 27 e 28, nós vamos ler agora. Porque esse texto é extremamente importante, porque nos vai dar agora a ideia da importância e do impacto muito grande que Jesus deu nessa sua afirmativa e que hoje está havendo muito debate sobre esse assunto. Vamos ver. Disse Jesus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Prestem bem atenção nessas palavras de Jesus. Agora ele diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, aqui nós podemos ver uma imagem para representar isso que Jesus estava falando. Ó. Ele diz assim, ó, porque o Filho do Homem há de vir. Então, a palavra vir, aí então significa eco em grego. E é como um eco, né? Um eco, o som vai e volta. Então, Jesus tem que ir e voltar. Então, ele está falando da volta dele, da vinda dele lá do céu, né? Então, ele está falando assim, ó, porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai. Então, há de vir. Então, está ali, Jesus vindo, né? Com seus anjos, olha só. Então, tem que ter os anjos junto. E retribuirá cada um conforme as suas obras. O que quer dizer? Ele vai vir com os anjos e vai fazer um julgamento, retribuindo cada um conforme as obras. Aos ímpios, os cabritos, né? Ele colocará à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ele vai separar um dos outros. Então haverá um tribunal de julgamento. Ele está afirmando isso que vai acontecer. E aí ele afirma, isso é bem interessante, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, vir, né? Quer dizer, ele vai vir no seu reino. Então, significa, isso é algo muito importante, muito impactante isso. Assim, ele está afirmando que haveriam pessoas ali, quando ele vier lá do seu reino e com seus anjos, que vão ter pessoas que estavam ali junto com ele naquele momento, que não iriam de modo algum morrer até que vejam esse evento, vão presenciar esse evento. É isso que Jesus está falando. Então Jesus está falando que a segunda vinda dele seria naquela geração dele, que ele estava falando, e porque alguns estariam vivos. Mas, então, hoje, algumas pessoas discordam disso aí. Jesus não pode ter falado isso aí, eles pensam assim. Deve ser entendido de uma outra maneira.
Daí olharam no texto seguinte aqui e começaram a ter uma outra ideia. Olharam a transfiguração, que logo em seguida vem a esse texto, né? 6 dias depois, depois de ter declarado isto, né? Tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos, Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho o amado, em quem me comprazo. E a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Então, essas pessoas que ficaram muito impactados com aquela informação de que a vinda dele, a segunda vinda dele, seria na época da geração dele, de Jesus. Então, eles, não, mas isso aí não pode ser assim. Então, ele deve estar se referindo à transfiguração. Essa transfiguração, onde ele diz ali que mostra que eles viram Jesus, os apóstolos, 3 apóstolos viram Jesus se transformar. Havia uma transfiguração. Mas, então, existem 2 tipos de interpretação. Vamos ver. Então, uma interpretação entende que a profecia desse Jesus vindo na nuvem, com os anjos, isso aí referia-se à transfiguração, essa aí. Quando aconteceu 6 dias depois da transfiguração, pronto, já está cumprido o que Jesus falou, e que seria naquela geração, pronto, então está resolvido. Pensam eles assim, mas outros discordam, porque a interpretação entende que é exatamente assim como Jesus falou, que naquela geração viria Jesus com seus anjos e viria com seu reino, que seria a segunda vinda. E agora? Quem é que tem razão? Vamos ver. O nosso objetivo desse estudo hoje é descobrirmos qual a interpretação que está correta. Para isso, precisamos fazer uma análise imparcial, honesta e profunda sobre este assunto. Bom, vamos ver quem é que tem razão, então. Qual a afirmativa que está certa e qual está errada. Vamos ver. Vamos analisar primeiramente o texto do capítulo 16 de Mateus, no versículo 27. Ele diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Então, vir significa voltar. Então, ele tem que estar vindo, que ele disse assim, que isso vai acontecer, porque o Filho do Homem há de vir, então ele tem que vir com seus anjos. Então nós vemos aqui Jesus vindo dos céus com seus anjos. Então, para caracterizar a segunda vinda de Jesus, conforme os livros que nós podemos analisar de Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, no capítulo 25, versículo 31 a 46, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 26 e 27, e no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 27, 28 e 31, nós podemos determinar como será a segunda vinda de Jesus e quais os itens necessários e fundamentais para nós termos a certeza que se refere à segunda vinda. Então, tem que ter 4 itens básicos. Primeiro, tem que ter a presença de Jesus vindo. Aqui está ele vindo. Aqui tem anjos. A Bíblia diz que todos os anjos vão vir com ele na segunda vinda. Aqui estão todos os anjos, conforme ele mesmo falou. Aqui, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Então, retribuirá cada um conforme as suas obras. Então, o terceiro item é o julgamento. Então, se retribuir as suas obras, significa o julgamento. Então, Jesus estava falando do julgamento também na vinda dele.
na sua glória, na glória do Pai. E então, em grande julgamento, que ele vai separar os bons dos maus, né? Os cabritos das ovelhas, conforme ele falou. Mais um item importante que tem que acompanhar para se nós identificar que é a segunda vinda de Jesus. Qual é o outro? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É necessário ver a vinda do reino de Deus também. Então, são 4 itens que aqui fecham. Então, essa parte que Jesus estava falando aqui, fecha os 4 itens da segunda vinda de Jesus. Agora vamos ver da transfiguração se fecham esses 4 itens. Então, nós vimos que aquele texto, no versículo 27 e 28, referia-se em todos os itens à segunda vinda de Jesus. Mas vamos ver a transfiguração se também se referia à vinda de Jesus, se preenche esses 4 itens, né? Então nós vamos ver aqui, ó. Nós podemos ver que um dos itens aqui, que é Jesus está vindo, nós podemos ver que na transfiguração Jesus não está vindo. Ele está junto com todos eles aqui, ó. Não está vindo. Então, esse item não tem, certo? Então, não preenche o item que é vir. Vir do céu, vir no seu reino. Ele não está vindo, ele está ali. Então, pode-se ver que não preenche o primeiro item. Mas vamos ver se preenche o segundo item, que é a presença de anjos. Vamos ver aí. Nesse item, e nesse capítulo 17, versículo de 1 a 8, tem algum anjo na transfiguração? Nós vemos que não há nenhum anjo. Os anjos estão totalmente ausentes. Não há nenhum anjo. Então, vê-se que no segundo item não preenche que tenha esse ponto se refira à transfiguração. Esses 2 pontos não tem, mas vamos ver. Tem mais 2 pontos, vamos ver. O outro ponto é o julgamento, porque aqui diz que ele vai reunir todos, né? E vai haver um grande julgamento. Retribuirá cada um conforme as suas obras. Bom, aqui está havendo algum julgamento? A colocação de juízes para julgar e está havendo a separação dos cabritos das ovelhas? Não. Então, não tem. Então, não há o julgamento. O terceiro item também não tem. Até agora, não tem o item primeiro, não tem o item segundo e não tem o item terceiro. E agora vamos ver o último, então, que é a presença do reino de Deus. Tem a presença do reino de Deus aqui? Bom, nós podemos ver que tem Jesus, que é a majestade, né? Está em glória ali, mostrando que ele é a majestade. Mas o reino dele não está aí. Então, porque ele diz aqui, ó, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então tem que vir o reino, não está vindo o reino. Então, o quarto item também não fecha. Então, os 4 itens necessários para identificar que é a segunda vinda de Jesus, esse da transfiguração não fecha nenhum deles. Portanto, está completamente descartado que essa transfiguração significa ou que preenche ou que cumpre a profecia que Jesus deu no versículos 27 e 28, esses versículos anteriores. Não fecha e realmente não tem nada a ver com a transfiguração. Portanto, essa afirmativa de que esse texto que Jesus falou da vinda dele se referia à transfiguração é uma falácia, é uma mentira, porque realmente não corresponde à verdade, porque fica totalmente refutado essa afirmativa, porque ela é falsa e não condiz com a palavra de Deus, porque se nós formos verificar item por item, vemos que não fecha nenhum. Mas, com respeito à segunda vinda de Jesus, o versículo 27 e 28 fecham todos os itens correspondendo à segunda vinda de Jesus. Então, não se refere à transfiguração de Jesus, não, de jeito nenhum, mas refere-se à segunda vinda dele, que ele vai vir no seu reino, e que ele disse que seria naquela geração, porque haveriam pessoas vivas ainda que presenciariam
essa segunda vinda dele. Isto realmente é muito impactante.